A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí gravar mais um vídeo? Então, vamos dar sequência ao estudo de Apocalipse, né? Lembrando e dando um agradecimento que eu fiz aí o vídeo da novela Gênesis, né? Para dar entendimento, e pode ficar tranquilo, irmãos. Porque na novela tem algumas coisas que não estão de acordo com a Bíblia, mas a maioria do que eu assisti na novela está de acordo, tá? Eles precisam, para contar o enredo da novela, colocar algumas coisas que às vezes não está de acordo, mas aí eu vou explicando o que tem e o que não tem lá, certo? Na Bíblia, que nem eu falei, os dinossauros não tá na Bíblia, mas eu creio que antes da criação de tudo que Deus criou, da humanidade, existia sim o dinossauro. Isso é uma coisa minha, tá? Mas nas escrituras não fala que tinha vida antes, né? Podia ter, mas diz que tinha, Deus pairava pelas águas e estava trevas, porque teve uma guerra cósmica entre as forças do bem e os anjos caídos, entendeu? Então, para dar esse esclarecimento aqui. Então, eu recomendo que vocês vejam o vídeo de Gênesis, da novela Gênesis, e eu tô arriscando meu pescoço, tá? Porque eu posso ser atuado por, como se fala, direitos autorais, processado e tenha que pagar direitos autorais. E se eu não pagar, eu posso ser processado ou até preso, né? Mas eu me arrisquei, porque é um risco que eu corri para dar entendimento para as pessoas, para fazer a obra de Deus, né? Então, nada me impede eu fazer a obra de Deus, que Deus me pediu para fazer. Nada, mesmo que eu me arrisque e sofra a penalidade que eu não possa nem pagar. Eu estou fazendo o meu papel de cristão, né? Tá bom? Então vamos lá para o estudo de Apocalipse. Segunda parte, igreja de Filadélfia agora. Deus falando à igreja de Filadélfia. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ver se está certo. Pera aí, irmãos. Vai ficar torto, né? Pera aí. Vamos ver se vai. Acho que assim tá bom, né? Vamos ver. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são... Tem pouca força. Ou seja, ele não faz muitos milagres. Entendeu? Não que não faça. Falar da palavra de Deus já é um milagre, né, irmãos? Não tem muitos... aquelas coisas de expulsar demônio e tudo, aquelas coisas todas. Mas ele não nega a palavra. Ele passa por tudo que tem que passar essa igreja, que é a Filadélfia. É a única igreja, eu acho que... Não sei se é ela e a outra lá, não é Sardes nem Tiatira. Teve uma outra lá que é elogiada, né? Mas a Filadélfia é a que é mais elogiada, né? E não nega a palavra de Deus. Sofre tudo e não nega. Então vamos lá. Pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Em outra tradução, tá dito assim: aqueles que se dizem povo de Deus e não são, porque uma é aquele que se diz judeus, que foi a passada lá. E essa aqui, na outra tradução, tá aquele que se diz povo de Deus, porque tem muitos que se diz de Deus, né? Aí eu interligo aqui com a carta de João. Filhinhos, provai os espíritos, porque nem todo aquele que fala o nome de Deus vem de Deus, entendeu?
Provai os espíritos, provai as atitudes, as obras da pessoa, para ver se ela é de Deus mesmo ou se é um mentiroso. Porque aí eu vou para 2 Coríntios. Porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. E seus ministros, o que é ministro? Seus seguidores de Satanás e ministros de justiça. Eles se transfiguram de bonzinho, de santo, de ovelha, mas são lobos devoradores. Jesus falou isso. Então, provai os espíritos. Então aqui está falando a mesma coisa. Está interligando com as cartas. Então está falando assim, ó, aqueles que se dizem povo de Deus, mas não são, são a sinagoga de Satanás. Ou seja, vou provar para eles que é você que eu amo. A igreja de Filadélfia, que é quem anda, quem não nega a palavra de Deus, quem anda na verdade, entendeu? Quem não distorce a palavra de Deus, essas coisas. Que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Aqui é outro mau entendimento que tem. Os pré-tribulacionistas, aqueles que acham que a igreja vai ser arrebatada antes, pega-se nesse versículo aqui, ó. Porque guardasse a palavra da minha verdade, vou te guardar da tentação ou da provação que virá sobre toda a terra. Que é a grande tribulação, que Deus está falando ali, que vai vir sobre toda a terra para tentar os habitantes da terra. Guardar, aí eles falam que é arrebatar. Não, não é arrebatar. Deus guardou o povo do Egito quando ele foi perseguido por Faraó na terra, ele não tirou da terra. Ele guardou o povo, aqueles que andaram, né, depois de Deus destruiu os que não creram lá, que estava misturado lá e não creram. Mas Deus guardou aqueles que andaram no caminho do Senhor. Os apóstolos também, Deus protegeu eles na terra, entendeu? Então guardar é que não vai vir as pragas que está descrito, o que vai vir para os cristãos é a perseguição do anticristo, irmãos. A perseguição do ditador, ou dos anticristos, que eu vou explicar mais à frente lá o significado disso, que foi a nova revelação que Deus me deu, foi desse termo aí. Então, o que o cristão vai sofrer é a perseguição do anticristo, e Deus vai permitir para provar a nossa fé, mas ele vai nos livrar. Aí você volta para Salmos, muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Então, Deus vai nos guardar aqui na terra, ele não vai arrebatar para o céu, ele vai arrebatar depois da prova, porque a igreja tem que ser provada para ver quem é de Deus e quem não é, entendeu? Porque tem a falsa igreja, que vai falar logo ali na frente, entendeu? Então, livrar da hora da provação é livrar das pragas do juízo de Deus que Deus vai lançar sobre a terra. Que é as 7 taças da ira de Deus, os selos, que é os cavaleiros que Deus abre os selos, que vai vir com tudo que vai falar logo ali na frente, entendeu? Vamos lá. Por a prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Nova Jerusalém. Lembre-se que tem eu não sei se é no profeta Ageu, que o templo foi destruído lá atrás, né, no Antigo Testamento, e Deus ordenou, junto com Neemias, com Esdras, né, do tempo de Esdras, a reconstrução do templo, né? E aí em Ageu fala assim, ó, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque ele está falando tanto da reconstrução do templo lá, que era o Antigo Testamento, que Deus ordenou que reconstruísse o templo religioso, né? Naquela época do Antigo Testamento, fique claro, tá? Que o templo hoje somos nós, depois de Cristo. Então, Deus ordenou a reconstrução e ele está falando da casa espiritual, que é a Nova Jerusalém que desce do céu, que é tanto que os gentios como os judeus unidos num só corpo, que é o corpo de Cristo. Essa é a igreja, entendeu? Que os gentios não são chamados mais de gentios, os gentios que se converteram, que gentio quer dizer outras nações que não são judeus, que se converteram a Cristo, são chamados de igreja junto com os judeus que se converteram a Cristo, porque tem judeu que não se converteu ainda, vão se converter na grande tribulação, alguns deles, entendeu? Isso é a igreja. Então, como que eu estava explicando? Então é isso que Deus está querendo dizer ali, né? É a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada. Que a glória da segunda casa não é só a glória do templo de lá, do Antigo Testamento, que ia ser reconstruído, mas a glória da casa espiritual de Deus, entendeu? Que é futura.
que é futura não, hoje já está inserida na terra, mas ainda não está na sua glória total, porque Deus ainda não instalou, Jesus ainda não instalou o reino milenial dele, não julgou o falso profeta, nem o anticristo, nem Satanás ainda, entendeu? Para o lago de fogo. Então isso é depois, é futuro. Dei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Aí é cacetada, hein? a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conhece essa que foi obras. mais Sei que você criticado. Não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Olha, você isso é sério, hein? Rico. O senhor está a ponto de vomitar da boca dele. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Olha lá, ó, repreendo e disciplino, ó, tá vendo? Aí os crentes não querem ser repreendidos. Quando você fala de repreensão, o que é repreensão? Chamada de atenção. Se arrependa, volta pro caminho. Aí logo a pessoa fala: você tá me julgando, irmão. Deus fala para você julgar as obras da pessoa, não a pessoa. Nós seres humanos não temos aqui na terra ordenança de Deus para julgar ninguém, mandar ninguém para o inferno, nem condenar ninguém. Só Deus pode fazer isso. Mas Deus fala para julgar as obras, as atitudes, não julgar, falando assim, ó, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não é isso, a gente não tem essa autoridade. Mas você tem que julgar as obras. O que é julgar as obras? Você apontar com mansidão para a pessoa: ó, fulano, você está no caminho errado. Se conserte com Deus, Deus te ama. É assim que fala do Evangelho: Deus te ama, Deus quer o melhor para você, quer uma vida melhor. Ele quer que você ande no caminho do bem, no caminho da luz, para você colher frutos bons, para você não ter consequências amargas lá na frente. É assim que você fala para a pessoa. Mas se a pessoa rejeitar e não quiser ouvir, você não pode forçar, porque é por amor, não por força. Aí é livre-arbítrio dela. Aí ela vai se entender com o Senhor no dia do julgamento. Aí é problema dela. Sua parte fez. Você foi lá e anunciou a verdade, chamou a atenção dela, falou: ó, você tá no erro. Entendeu? E como eu já fui chamado a atenção e aceitei, me consertei por irmãos que Deus usou para me repreender. Entendeu? E ali, ó, ele fala, ó, para a igreja de Laodiceia: você diz que tá rica, bastarda, que não precisa de nada de ninguém. Pois falo que você é pobre, nu, desgraçado e cego. Então ele fala: compre colírios para enxergar. Ele está falando da unção do Espírito Santo, da palavra de Deus ali, para a pessoa enxergar com os olhos espirituais. E compre roupa, porque a pessoa está nu. Mesmo vestida, ela está nu. Por quê? Porque ela não foi revestida do sangue do Cordeiro, revestida de boas obras, da paz, do amor. Entendeu? E outra, compre colírios, revista, né, de que você tá nu, né, e colírios para enxergar, entendeu? Compre roupas novas, né, e tudo, se revista de Cristo, né, da justiça, do amor, da benignidade. Vamos lá. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, ali, mais um entendimento, ó. Deus dá chance para todo mundo se arrepender. Ó, ele está falando para a igreja de Laodiceia que tá uma bagunça, igual como estava a igreja lá de Coríntios que Paulo pregou, né? Que estava tendo divisões, que estavam formando partidos, né? Até hoje tem, né? Por isso que essas igrejas que eu falo não são as igrejas verdadeiras, porque elas formam partido. Porque lá em Coríntios, se vocês der uma visitada lá na carta de Paulo aos Coríntios, está dizendo assim: um diz que eu sou de Apolo, um de Paulo, outro de Pedro, outro de Cristo, tá? Cristo, porém, dividido.
Ou seja, quando hoje em dia tem muito isso. Eu sou da Igreja da Graça, eu sou da Universal, eu sou da Metodista, eu sou da Adventista do Sétimo Dia, cada um dá um ensino diferente. Então isso Paulo chama de carnalidade. Então Paulo chama de divisões. Entendeu? E não pode ter divisões no meio do povo de Deus. Então ali é uma falsa igreja. Entendeu? Porque está promovendo divisões, carnalidade. Entendeu? Então é a mesma coisa. Laodiceia estava uma bagunça. Então Deus dá oportunidade de arrependimento. Deus chama atenção, repreende, chega a falar: ó, vocês estão fazendo coisa errada. Então volte para o primeiro amor, volte para a palavra, ande nos caminhos de Deus, da palavra, guiado pela palavra, sem distorção, sem engano, sem fazer injustiça, sem manipular, sem enganar ninguém. Aí é o contexto da carta de Laodiceia. Entendeu? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Irmãos, eu não posso afirmar isso, tá? Porque, assim, a gente vai estudando as escrituras, eu não sei de todo, tá? Quanto mais a gente busca entendimento nas escrituras, mais revelação Deus vai nos dando. Então vai ter coisa que eu não vou saber responder, tá? Mas aqui é uma análise que eu tô fazendo, tá? Não tô dizendo que tá? Que fique claro aqui. Os 24 anciãos ali, creio eu, não posso afirmar que é isso, tá? De novo, não tô afirmando, mas creio eu que são as 12 tribos de Jerusalém, que lá do Antigo Testamento, né? Que teve início lá de Jacó e depois, né? Aí que foi se iniciando a tribo de Judá, de Gad, as 12 tribos lá, né? De José, de várias tribos lá, né? Que foram se formando, as 12 tribos, né? Esqueço, me fugiu os nomes aqui, né? Caramba, eu não vou citar as 12, né? Mas tem lá de Manassés de Rubens, né? As 12 tribos de Jerusalém. E creio também que são os 12 apóstolos, que dão a totalidade de 24 anciãos, que já foram experimentados, estão lá só que eles, assim, têm um entendimento que o espírito deles está em Cristo, tá? Mas diz a palavra que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que de lá veio. Então esses que partiram, já morreram em Cristo, não estão nos céus, irmãos. Eles estão num lugar chamado de paraíso. Sim, é como não é o paraíso lá de Adão e Eva, mas é um lugar reservado em espírito. Depois que as pessoas morrem em Cristo, é um lugar que elas estão lá no paraíso em espírito, né? Num lugar bom, mas ainda não é o céu. Entendeu? Porque o céu a gente só vai entrar com o corpo glorificado, mas a gente não vai ficar morando lá. A gente vai lá, vai ser arrebatado aos céus, né? Vai ter corpo glorificado e vai herdar a terra. Entendeu? A gente, como Adão e Eva foi feito para lavrar a terra e herdar a terra. A gente vai herdar uma terra onde opera a justiça, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada. Então esses que morreram ainda não estão no céu, eles estão num lugar lá no seio de Abraão. Lá, né, que é reservado lá, é a divisão do Hades, que tem a divisão daqui dos perdidos em espírito e dos salvos em espírito, tá? Não sei se vocês entenderam. Então, vamos lá. Então, para mim, pode ser que os 24 anciãos seja a soma das 12 tribos com os 12 apóstolos.
Não posso afirmar com certeza, mas na minha análise, no meu entendimento, eu creio que seja isso sim. Vamos lá. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo. Deixa eu voltar isso aqui, peraí, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo voltar esse entendimento aqui. Me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, ali 7 espíritos, tá falando, lembra do 7 espíritos, as 7 igrejas? 7 espíritos quer dizer os 7 anjos, e 4 seres, com cada um tinha rosto um com rosto de homem, um com rosto de leão, outro com, né? Cada um tinha, os anjos de Deus, ele tem vários formatos, tá, irmãos? Ele não é só aquele anjo branquinho que todo mundo conhece no filme, vestido de branco, com asa, não. Tem anjo, o anjo Miguel, por exemplo, ele tem armaduras, aquelas armaduras que parece folhada a ouro ou a prata, e é uma armadura reforçada. Porque os seres espirituais, eles entram em combate com os seres caídos, que são de Satanás. Tanto é que você vai para o livro de Daniel, isso comprova. Leia lá, que o Gabriel vem trazer a mensagem para Daniel, o anjo Gabriel, e ele fala que ouviu a oração, que Deus tinha ouvido a oração e enviou a ele. Só que o príncipe da Pérsia o impediu. O príncipe da Pérsia era uma potestade, não era um rei humano ali. Era uma potestade que estava entrando em luta com o Gabriel e pedindo que ele viesse. Aí o anjo Miguel veio em socorro. Porque o anjo Miguel é poderoso, né? Para auxiliar Gabriel para que ele chegasse a Daniel para trazer a resposta de oração. Entendeu? Então, os anjos têm vários formatos. Entendeu? Eles não, tem anjo que tem vários olhos, várias cabeças, entendeu? Tem anjo que é formato de homem, né? Também. Então tem, para vocês entenderem, viu? Isso prova nas escrituras, não sou eu que estou inventando não, tá? Leia lá as escrituras que você... Leia o profeta Ezequiel, leia o profeta Daniel, o próprio livro de Apocalipse, vocês vão ver que isso procede. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele.
Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 chifres, sempre a maior parte do número é 7, né? O número da perfeição. O número do homem caído é 6, né? Que Deus chama de besta, né? Mas aquele que se converte a Cristo vem voltar a ter um número simbólico, ele não é visível, tá? Na testa, que é o número de Deus, 7. É o que nós sejamos perfeitos, mas o Espírito que habita em nós é perfeito, que é o Espírito de Deus, tá? Que entrega a vida para o Senhor Jesus. Aí, os chifres são símbolo de poder, entendeu? Quando fala de chifre, quer dizer, tem vários entendimentos, significa poder. Por exemplo, pode ser poder dos anjos, poder de Deus, pode ser reinados, tá? Poder de reinados, que vai explicar logo à frente, lá vai dar esse entendimento também, tá? Então simboliza poder, força, entendeu? Chifres, vamos lá. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Tá, a gente já tá... Jesus, quando ele veio, ele falou, o reino de vós está dentro de vós. A partir que você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai habitar. Então, você vai praticar justiça, a paz, o amor ao próximo, tudo você vai praticar. São o fruto do Espírito. Caridade, amor. Então, quer dizer, o reino de Deus já está dentro de vós. Mas o reino literal que vai se formar lá no fim dos tempos, que Deus vai destruir toda a maldade, vai fazer novos céus e nova terra. Aí, aqui nós já somos sacerdotes. Mas nós vamos reinar e governar literalmente com Cristo na terra. Nós vamos ser governadores, que nem lá no Antigo Testamento teve José do Egito que foi governador, teve Daniel. Isso tudo é figura para o tempo que nós vamos herdar e nós vamos ter cargos de lideranças, junto com Cristo, que ele é a cabeça, ele é quem dirige, ele é o rei do rei, senhor dos senhores, né? Então nós vamos ser governadores na terra, entendeu? E vamos herdar a terra. Vamos lá. Os de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono. E outro entendimento, porque mas nós não estamos na terra, não estamos herdando a terra. Essa terra aqui foi contaminada pelo sistema do Satanás, pelas mentiras, pelos enganos. Então, quando Adão e Eva pecou, irmãos, eles entregaram a direção da terra. Lógico que Deus está no controle, Deus é que manda em tudo, só que Deus está permitindo toda a maldade por enquanto. Então o sistema desse mundo está contaminado pelo engano de Satanás. Ou seja, então nós ainda não herdamos a terra no sentido da nova Jerusalém, da nova céus e nova terra que reina a paz. Aqui está reinando paz? Não está. Só está reinando ira do homem, destruição, engano, manipulação, corrupção, entendeu? Então, Cristo, quando vier, ele vai tomar de novo o comando e entregar para o Pai, entendeu? Aí é onde vai nascer a novo céu e nova terra, onde nós vamos reinar. Nós não estamos reinando, nós hoje estamos reinando no reino de Deus espiritual, mas nós vamos reinar no reino de Deus que vai se instalar no novo céu e nova terra, literalmente, entendeu? Então isso é futuro ainda. Tá? Porque o sistema desse mundo ainda é conduzido por Satanás. Deus está no controle? Tá. Deus está permitindo? Tá, mas ele vai acabar com tudo isso aí. Por isso que vem os 7 selos, as 7 taças de Deus, que Deus vai abrir derramando juízo em escala para a pessoa se arrepender. Porque Deus está dando prova do que ele vai fazer em porções mínimas se a pessoa não se arrepender. Ele vai mandar juízo. E até o tempo que ele vai detonar tudo e vai restaurar tudo de novo. E vai condenar o Satanás, vai condenar o falso profeta, o anticristo e todos os que seguiram eles.
que não se quiseram se arrepender dos seus pecados, de suas maldades. Entendeu? Vamos lá. Como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Apocalipse, capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu... Esse primeiro cavaleiro branco, todo mundo, muita gente, todo mundo não, algumas pessoas acham que é Cristo. Não é. Primeiro que ele está abrindo o selo. Aí você pode questionar e falar assim: mas Deus não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim, irmãos. Mas ali você vai ver que então quem é o último cavaleiro branco? Porque tem outro. Entendeu? Ali ele está abrindo o selo. Aí ele abre o primeiro cavaleiro, é o branco, que veio para vencer. Porque ele, aí você vai ler o contexto e vai falar se ele faz guerra contra os santos e vai vencer os santos. Então ele veio para vencer, só que ele vai ser destruído. Ele acha que vai vencer, mas não vai vencer. Então esse cavaleiro branco é o anticristo. Tá? Não é Jesus. Muitos estão falando que é Jesus. Não é. O Jesus vem no final lá para derrubar. Ele vem após o anticristo, porque primeiro tem que vir um anticristo para instalar o caos e enganar a população e ser instalada a grande tribulação. Depois vem Cristo para poder destruir tudo e dar a vitória aos santos. Entendeu? Para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Aquele segundo cavaleiro é o vermelho para tirar a paz da terra. Aí você pode falar: Deus é mau, irmãos. Olha, Deus não é mau, portanto não é que ele deu o filho dele para morrer na cruz para pagar o seu pecado. Mas ele ama o pecador e quer que o pecador se arrependa. Mas ele odeia o pecado, no céu não entra pecado. Então, se a pessoa não quer se arrepender, ele tem que extirpar o pecado da face da terra. Para haver o reino instalado de justiça e paz. Entendeu? Então, a pessoa que não quer se arrepender, ele vai mandar juízo. Entendeu? Por isso que tem os selos. E muita gente acha: não, isso aí é coisa da natureza, que não tem quem controla a natureza. Quem criou os céus e a terra? Quem criou o mar e as águas e a fonte de águas? Quem que criou o ser humano? Quem que deu o cérebro para o ser humano pensar? Não, então você não está dando glória a Deus, porque tudo foi criado por Deus. A Bíblia fala isso, eu tô falando coisa errada aqui. Então, é lógico que Satanás também tem poder e ele move, tanto é que ele moveu lá no livro de João a tempestade para não deixar Jesus chegar lá, e Jesus acalmou a tempestade. Satanás também faz milagre, tá? Para quem não sabe, tá? Ele faz sinais e maravilha. Vai 2 Tessalonicenses que tá lá, que ele vai vir com todo o prodígio de engano, de sinais e maravilha para os que perecem, porque não receberam o amor da palavra de Deus para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, porque não querem crer na verdade. Entendeu? Igual Deus fez com Faraó lá, Manassés, né? O faraó lá que perseguiu, o faraó do Egito que perseguiu o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Então vamos lá. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: é o cavaleiro 1 quilo preto. De trigo por 1 denário, fome. E 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Vai na África, ó. Quando o Cordeiro abriu o quarto Como é que selo, tá lá? Vai ouvi na... a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo na amarelo. Venezuela. Seu cavaleiro chamava-se Morte,
e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder preto é a fome, agora a morte, ó. Não é amarelo, é pálido, é esverdeado, e por meio aquele cavaleiro pálido, esse é morte. Selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar e outra, as almas não é Deus não, ó. Quem está abrindo o selo do cavaleiro, das pragas? Jesus, é o que é digno. Então você fala que isso daí, não é que Deus, ele tem prazer, porque Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, tá? Ele não tem prazer nenhum, porque ele quer que o ímpio se arrependa. Só que Deus tem que usar, às vezes, de juízo para ver se o ímpio se arrepende, porque muitos só se arrependem quando sofrem na vida. Alguns mesmo sofrendo ainda não vão se arrepender e vão blasfemar o nome de Deus e vão ficar mais irados contra Deus ainda, entendeu? Alguns, né, que não querem se arrepender. Sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira. Então, ó, isso aqui é mais um simbolismo. O sol se transformou como negro, eu creio que é por causa das guerras e a fumaça que sobe ao céu, tá? E aí o céu se transfigura de negro, certo? E a lua sobre sangue, quer dizer, isso aí é um eclipse, né? Que tem, né? E vai ficar cada vez pior. É uma mancha que vai ter tanto no sol como na lua também, né? Os astros, por isso que lá na frente fala que os astros se fundirão, né? Pedro fala que tudo será queimado e os astros se fundirão, né? Você vê aí as queimadas que tem aí naturais, né? Por que será, né? E o aquecimento da Terra, né? O aquecimento do globo, do globo não, né? Porque globo não existe, né? Isso aí foi a NASA que criou, que a Terra é redonda. Isso aí eu já dei ensino em Gênesis, né? Que a Terra é plana, não tem nada de redonda. Mas enfim, né? Isso aí dá pano pra manga, eu não posso falar muito não, que eu sou... o meu canal pode ser punido. Apesar de que o meu canal não é monetizado, né? Mas se um dia vier a ser, eu tomo punição. Então, irmãos, voltando, as estrelas caírem do céu também simboliza, porque a estrela é gigante, então se cair na terra, diz que vai vir a absinto, né? E vai tornar águas amargas e vai ser destruída uma parte da terra, certo? Vai ser queimada. Pode acontecer isso? Pode, mas as estrelas caindo do céu, também Satanás caiu com os anjos caídos, e os anjos são chamados algumas passagens de estrelas, né? Entendeu? Estrelas também são, às vezes, pessoas como astros no mundo, que a palavra diz que nós seremos reis e sacerdotes e andaremos como astros no mundo. Às vezes a pessoa que se corrompe, que os governantes que se corrompem e cai, né? Da sua posição igual cai o Satanás. Você pode usar de várias analogias para o simbolismo, para esse simbolismo, né? Não estou falando que está certo, tá? Porque é muito complexo, o livro de Apocalipse é muito simbólico. O que eu tenho certeza eu falo, eu dou certeza. Que nem o sol se transfigurar em negro, eu creio que vai ser por causa das guerras, a fumaça, né? Mas a lua é o eclipse e manchada de sangue e transfigurado o sangue, porque vai ter muita morte aqui na terra, né? Como que se a lua fosse o espelho e espelhasse o que está acontecendo, as águas vão ser contaminadas, né? Entendeu? Nesse tempo aí. Então é um simbolismo, tá? E as estrelas eu já expliquei, né? Pode ser a absinto, que diz que está em direção à Terra, né? Os asteroides, né? Mas pode ser também os governantes ou os anjos caídos, né? Também, tá bom? Vamos lá. Quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares.
Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ó, aí, irmãos, essa passagem aí, para encerrar essa segunda parte do vídeo, né? Caiam as rochas, porque alguns estão fazendo até banners, um dos poderosos, bunker, né? Não é banners, bunker, para se esconder. Porque na verdade, eles duvidam das profecias, até os líderes religiosos que falam do final dos tempos, eles não acreditam de fato. Eles falam para pessoas ir para a igreja e ficar dependente deles, né? Mas isso são profecias bíblicas que realmente vão se cumprir. Então, na verdade, eu não acredito que eles vão falar assim: ah, nos proteja, nos livre da ira do Cordeiro e tal. Mas eles vão se esconder sim em cavernas, fugir, porque ele de fato, eles podem imaginar que é a ira do Cordeiro, sim. Então, caiam sobre nós e tal, nos esconda aqui dessas calamidades, entendeu? Pode ser que eles falam, nos esconda da ira do Cordeiro? Pode, mas eu creio que ele não vai falar nos esconda da ira do Cordeiro. Eles vão se esconder sim, isso é fato, mas das calamidades que vão acontecer, que a terra vai estar uma bagunça, vai ser destruída, vai ser queimada, Deus vai destruir as obras, não vai acabar com a terra. Não é isso que vai deixar de existir a terra. Deus vai acabar com as obras que o homem fez porque ele fez não para ajudar, embora nos auxilie aqui, as coisas que o homem criou com a sua inteligência que Deus deu, e ele não dá glória a Deus, dá glória a ele mesmo, né? Que desde de lá de Nimrod, de Semírides, a mãe de Nimrod, que Satanás pôs no coração deles que eles poderiam ser o seu próprio Deus, ou fazer deuses, né? Entendeu? Lá em Gênesis explica isso aí. Então até hoje isso opera, né? Então, eles vão se esconder, porque eles vão ver as calamidades que está acontecendo, né? E aí eles podem imaginar, será que é a ira de Deus, né? Que já está vindo? Porque vai vir, né? Porque Deus tem que destruir a corrupção, a maldade desse mundo, porque tá demais. Olha pro mundo para ver como é que os homens estão maus e fazendo coisas, né? Então eles formaram todo esse sistema para enganar, para destruir a terra, ferir a terra, desviar as pessoas do caminho de Deus. Então Deus vai ter que destruir tudo isso aí. E eles vão fugir e se esconder, né? Tá bom? Então é isso aí, tá? Muito obrigado por mais essa atenção aí. Que Deus abençoe a todos vocês, dê entendimento, abra os olhos espirituais, estejam alerta aos sinais, né? Mas não é para ficar apavorado, irmãos, nem para apavorar os outros, para fazer sensacionalismo. Não, é para alertar, para a pessoa estar preparada para receber o Senhor Jesus e para se converter, quem não é convertido, para entregar a vida para Jesus, porque senão ela vai ser julgada. E aí fala que Deus não julga ninguém. Aí, ó, Deus é Deus, ele é o único que pode julgar. Como é que não julga? É que a pessoa, ela quer... Você tem que saber separar o que você quer acreditar do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus a gente tem que crer em toda ela. Não é só no que nos convém. Entendeu? Né? Então é isso aí. Compartilhe o vídeo. Badale o sininho de todos. Se inscreva quem não é inscrito. Badale o sininho. E bem-vindo aos novos inscritos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fui.